Olá, alunos. Eu sou o professor Marcelo e nós iremos abordar mais uma aula sobre Comitê de Ética em Pesquisa. Nessa aula, nós iremos abordar sobre normas regulamentadoras em pesquisa, entender um pouco sobre a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, ou CONEP, entender também sobre o Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP, e também sobre a Resolução 510 de 2016. É importante que, historicamente, as normas regulamentadoras abordando pesquisas com seres humanos se deu início em 1947, após acontecimentos com abuso dentro e fora dos campos de concentrações, durante a Segunda Guerra Mundial. E esse código ele foi denominado como Código de Nuremberg. Após isso, teve uma revisão do Código de Nuremberg na 18ª Assembleia da Associação Médica Mundial em 1964, na qual foi aprovada a Declaração de Helsinki, que aí nós perfazemos vários anos, na qual ela teve a sua aprovação mantida e modificado conforme as atualizações da época. No Brasil, o primeiro documento oficial foi com a resolução do Conselho Nacional da Saúde em junho de 88, Só que esse documento ele teve pouco impacto prático nas pesquisas envolvendo seres humanos. Em 95, um grupo executivo de trabalho, GET, com o objetivo de revisar as normas em pesquisa, elaborou, então, uma das maiores resoluções que regem hoje as pesquisas envolvendo seres humanos, e a partir daí, algumas outras resoluções mais atuais, que nós iremos falar mais para frente, e também criou-se as comissões de ética em pesquisa e o CONEP, que é o órgão maior. Bom, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, ou CONEP, como eu já havia dito, é um órgão maior de fiscalização, de diretrizes, quando nós temos pesquisas envolvendo seres humanos, E a característica principal é avaliar os aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. Então, quando a gente pensa em CONEP, a gente pensa em um órgão que avalia os aspectos éticos dessas pesquisas, envolvendo em sua comissão representantes de diversas áreas da saúde biomédica, das ciências humanas sociais e biomédicas. Quando a gente pensa no CONEP, não é encaminhado qualquer tipo de pesquisa ou trabalho, projeto de pesquisa, por conta que a sua avaliação ela é um pouco maior, mais ampla, e dentre esses projetos são identificados como projetos na área de genética, reprodução humana, população indígena, produção de novos medicamentos e também equipamentos na área da saúde, dentre outros. No momento, todos os projetos de pesquisas envolvendo a Covid-19 ou SARS-CoV-2, ela tem passado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e, após isso, uma avaliação sob a ótica do CONEP, Então, essas pesquisas, elas precisam passar por um olhar diferenciado, até por conta de todo o investimento que tem sido feito nessa área no momento. Conforme a resolução temos há bastante tempo, do Conselho Nacional da Saúde, a 466 de 2012, ela descreve que toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser submetida à apreciação de um comitê de ética em pesquisa, que é o CEP. Cabe à instituição na qual realizam as investigações
a constituição do CEP. Então, o CEP, ele tem vários profissionais, né, de diversas áreas que já foram ditas, que colaboram para a avaliação de todas essas pesquisas que chegam, né, para tentar viabilizar os preceitos éticos. Então, a avaliação ela se dá com base nos preceitos éticos, respeitando o ser humano como parte importante da pesquisa, né? Aqui embaixo eu trago a resolução 466 de 2012 e a resolução 510 de 2016. Então, a resolução 466, por muito tempo ela foi utilizada, teve uma atualização e é por meio dela que nós iremos abordar alguns aspectos importantes quando iremos fazer pesquisas que tratam diretamente envolvendo aí seres humanos. Basicamente, essas resoluções elas permeiam, né, algumas características de autonomia, né? Então, os pacientes, as pessoas, elas precisam ter autonomia em decidir se querem ou não participar. Essas pesquisas envolvem a não maleficência, a beneficência, né? Além de justiça e equidade. CEP, então, ele é um comitê de ética em pesquisa, né? Ele é colegiado, então ele tem um grupo, né, de pessoas que participam e recebem esses projetos para análise quando envolve esses seres humanos, né? O CEP, ele é regido pelo CONEP, né? Pela CONEP. Então, nós temos aí o órgão maior, que é a CONEP, que recebe alguns tipos de trabalhos, e depois nós temos os comitês de ética que, em diversas áreas, nós podemos encaminhar esses projetos. Como, por exemplo, a Universidade Paulista, a Unip, ela tem um comitê de ética em pesquisa que esses trabalhos eles podem ser encaminhados. Assim como toda instituição de saúde, ela pode ter um comitê de ética para avaliação desses trabalhos que chegam, né, desses projetos de pesquisa, para avaliação se ela realmente tem condições da abordagem dos seus trabalhos, desses projetos, e não ultrapassam, né, os preceitos ou a dignidade desses seres humanos. É importante relembrar que os membros são pessoas da área da saúde, né, ciências exatas, sociais e humanas, e basicamente ela defende então a integridade, dignidade, também desenvolvimento da pesquisa dentro desses padrões éticos e o embasamento científico. Eu trago aqui um pouquinho a respeito da resolução 510 sobre os termos e definições, né? Que no seu capítulo 1, ele fala a respeito do assentimento dessas pessoas, né? Por exemplo, o assentimento ele está voltado para pessoas como crianças, adolescentes, pessoas com capacidades reduzidas, como deficientes visuais, auditivos, né, que de certa forma, em algum momento precisará, né, de ajuda para poder participar dessa pesquisa, garantir que essas pessoas não tenham prejuízo. Assistência ao participante em todas as fases da pesquisa, manter que ele tenha um benefício, né? O que essa pesquisa ela irá trazer de benefício para essa população, também mantendo a imparcialidade, confidencialidade e também o consentimento livre e esclarecido, que basicamente se porta para que o paciente ele aceite a participar desse projeto de pesquisa. Quando nós falamos, né, dos preceitos éticos de pesquisas nas ciências humanas e sociais, nós precisamos levar em conta a autonomia desse paciente, dessas pessoas, incentivar a participação de diversidades, né? Então, não só realização de pesquisas clínicas, mas o encontro dessas pesquisas com outros tipos de populações, como população indígenas, pessoas que
que tem um tipo de diferenciação quando a gente fala em minorias. Garantir o assentimento e o consentimento, garantir a confidencialidade e também assistência a eventuais danos ou agir em casos de riscos, né, que essas pessoas possam vir a ter. No capítulo 3, quando nós falamos em consentimento e o assentimento livre e esclarecido, nós precisamos estabelecer, né, por meio desses documentos, uma confiança entre o pesquisador e o participante, né? E esses documentos eles precisam ser de forma clara, baseando essa população que nós iremos atender. Então, se é uma população de baixa renda, de baixo nível sociocultural, esse termo ele precisa estar adaptado para a linguagem dessas pessoas, né? Então tem que ser espontânea, objetiva, clara. Ela precisa dar oportunidade que essas pessoas também consigam sanar todas as dúvidas que elas possam vir a ter conforme a participação. Nós precisamos propiciar um local adequado que não coloque esse paciente, né, de forma que ele fique prejudicado ou ele se sinta ameaçado de alguma forma. Mais do que necessário, a participação ela precisa ser de forma voluntária, consciente, livre e muito bem esclarecida por meio das orientações. Eu trago aqui também algumas formas que a gente precisa ter como cuidado na hora de elaborar um termo de consentimento livre esclarecido ou TCLE, né? Ele precisa ser elaborado em forma de convite, né? Como exemplo aqui, você está sendo convidado para participar, o senhor está convidado para participar, conforme a linguagem daquela população que nós iremos pesquisar. Redigir o texto em linguagem acessível, né, e compatível com aquela população do estudo. Então, se eu vou estudar pessoas idosas, essa linguagem ela precisa estar adaptada para esse tipo de população. Então, usar sentenças curtas, evitar termos técnicos e linguagem coerciva, então que faça com que esse paciente ele se sinta ameaçado e, de certa forma, né, não entenda o teor da pesquisa que ele está participando. Né? E lógico que a gente não pode gerar falsas expectativas e dizer para ele que se ele participar ele vai ganhar algo em troca. Isso não pode acontecer, tem que ser claro, né, esse tipo de participação na qual ele tem que se voluntariar, né? Ele participa de uma forma voluntária. Então, elaborar de preferência em uma única folha. Essas páginas elas precisam estar numeradas, né? Se possível, colocar frente e verso. E a sugestão seria de colocar em cada paginação, se for 4 folhas, 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 e 4 de 4. Né? Se for 2 páginas, 1 de 2, 2 de 2. Então, tem que ter essas paginações, senão ela acaba voltando do comitê de ética por conta de falha na realização do documento. Ela precisa ser feita em 2 vias e não 2 cópias, né? Isso há uma diferença. Vias, cada via ela precisa ser assinada pelo representante legal, então não pode ser uma via assinada e uma cópia dessa assinatura. Ela tem que ser em 2 vias que são rubricadas aí pelos responsáveis. E o campo de assinatura ele não pode estar separado do corpo do TSLE. Então, por exemplo, eu faço a primeira página, tem toda a descrição do projeto, a assinatura ela não pode vir numa página em branco, ela tem que ter uma parte dessa descrição do projeto até para vincular aquilo que você escreveu. A participação, então, ela se torna de forma voluntária, o esclarecimento da pesquisa ele pode se dar a qualquer momento, ele também pode, né, se retirar sem prejuízo ou manutenção da identidade, né, que a gente fala que é o sigilo, e sempre nós temos que garantir o anonimato, né, o sigilo da identidade desses participantes, e não das informações fornecidas por ele relativas à pesquisa. O que seria isso?
a divulgação em forma de artigos ou até mesmo apresentação em projetos, né, que a gente precisa utilizar esses dados, lógico, garantindo o anonimato, a gente pode utilizar. O direito da indenização, se tiver algum tipo de dano quanto a esse participante da pesquisa. Aqui eu trago um modelo, né, que tem no próprio site da Universidade Paulista, que ela já tem toda a descrição que precisa ter para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da própria universidade. Quanto aos riscos, todas as pesquisas ela tem um risco, mesmo que seja mínimo, né? Baixo, moderado ou elevado. Por exemplo, se eu faço, né, uma entrevista com esse paciente e que de alguma forma ele se sinta emotivo, né, isso tem que ser caracterizado como um risco, né, que ele pode vir a chorar durante a pergunta, ele pode se sentir emocionado e a gente precisa descrever como que vai ser feita a abordagem desse paciente. Então, por exemplo, se é um caso emocional, como que a gente daria uma assistência para aquele paciente naquele momento? Nós iríamos encaminhar ele para o setor de psicologia, nós iremos fazer uma abordagem, né, para entender o real motivo. Então, isso precisa estar descrito na sua metodologia, né, quando vai ser elaborado o termo de consentimento livre esclarecido, para que o Comitê de Ética avalie também esse tipo de risco. Do procedimento de análise ética do sistema CEP-CONEP, eles sempre vão emitir um protocolo, né, que essa documentação ela precisa ser indexada junto ao trabalho, né? Os projetos de pesquisa eles são inscritos em uma plataforma que ela se chama Plataforma Brasil e todas as etapas preliminares necessárias, né, para que o pesquisador elabore seus projetos não são alvo de avaliação do sistema CEP-CONEP. É importante nós ressaltarmos que a avaliação do CEP-CONEP ela vai de encontro com alguns procedimentos metodológicos que coloquem em risco a participação dessas pessoas. Então, ela não vai avaliar o referencial teórico que foi utilizado para a descrição do projeto, e sim os riscos que a pesquisa pode causar para aqueles pacientes. Do pesquisador responsável, ele sempre precisa apresentar o protocolo devidamente instruído ao sistema CEP-CONEP. Isso tem que estar descrito dentro do projeto de pesquisa, né? O número de autorização. Ele precisa conduzir o processo do consentimento e de assentimento livre esclarecido, em todas as formas. Precisa apresentar dados solicitados a qualquer momento ao CEP e ao CONEP, manter os dados de pesquisa em arquivo, né, físico ou digital, por um período mínimo de 5 anos após o término da pesquisa, e o relatório final ele precisa de ser desenvolvido conforme delineado, né, com as justificativas e as mudanças ou até mesmo a interrupção do projeto. Em situações que Resolução 510 de 2016 ela não atende o projeto, nós podemos levar em consideração a resolução do Conselho Nacional de Saúde, que se enquadra, né, dentro da Resolução 466 de 2012. O Ministério da Saúde ele delimita, né, que para ser ética, a pesquisa ela precisa respeitar o participante da pesquisa com dignidade, autonomia, reconhecendo a sua vulnerabilidade, assegurando a vontade de contribuir, permanecer ou não na pesquisa por intermédio da manifestação expressa, livre e esclarecida. Basicamente, isso foi o que a gente comentou em todas as etapas da resolução. Ponderar entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos. Então, basicamente,
quando a gente fala dos riscos e benefícios, isso também foi dito anteriormente. Garantir que danos previsíveis sejam evitados e ter relevância social, que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação socio-humanitária. Tem que ter direito, né, de todas as pessoas poderem participar sem distinção. A Amorim 2019 ela ressalta, né, que seja estimulado, promovida uma cultura ética, né, na área de pesquisa, onde os envolvidos possam reconhecer os desafios relacionados a esse processo e tenham a sensibilidade para atuar com equidade, justiça e respeito, tendo como norte a responsabilidade com gerações atuais e futuras. O intuito é que as intenções éticas se transformem em ações éticas. Então, eu trago aqui as referências e oriento sempre, né, o trabalho que envolver pesquisas, né, com seres humanos, ela precisa seguir uma resolução. Essa resolução está disponível no site do Ministério da Saúde, dentro do Conselho Nacional de Saúde e também dentro do site da Universidade Paulista, Unip. Por hoje é só, agradeço e até mais.